Aos 45 anos, meu escritório ficava na rua 47, no centro da Bolsa judeu Internacional que de se converteu, Diamantes. irmãos. E eu tive um encontro com o Senhor. Ele falou ao meu coração. E eu parei no meio da rua 47. Eu me encontrei muito emocionado. Eu comecei a ouvir a voz do Senhor, não audivelmente, mas no meu coração, no meu espírito. Ele falou palavras muito claras. Ele queria que eu renunciasse ao meu cargo na empresa. E não apenas isso, mas que eu liquidasse minhas economias e liquidasse minha aposentadoria. E eu disse para mim mesmo: Senhor, isso é sério? Tínhamos acabado de construir uma casa 6 meses antes. Tínhamos uma hipoteca muito alta. Minha filha estava há 7 anos longe da faculdade. Mas o Senhor disse: eu quero levá-lo de volta ao seu povo e quero conduzi-los a uma vida de fé. E eu me lembro das palavras: eu devo te ensinar um novo nível de fé. Minha esposa, uma judia do Brooklyn, que foi criada de maneira conservadora, estava esperando que eu chegasse em casa como ela fazia todas as noites. Eu estava voltando, curioso para saber o que minha esposa diria e se Deus também tinha tocado o coração dela. E eu me lembro que ela disse: eu já sei o que devemos fazer. Sentimos em nossos corações que era uma jornada de fé que precisávamos fazer, porque nos anos anteriores tínhamos percebido que queríamos servir a Deus e sabíamos que havia algo bloqueando isso. E cerca de um mês antes, em uma reunião de adoração em uma sexta-noite, eu estava clamando ao Senhor, porque eu não conseguia conquistar algo que eu queria no trabalho. E o Senhor me disse: eu não posso te dar o que você quer. Você não pode chegar onde deseja, porque suas finanças, sua segurança e seu trabalho foram bloqueados. E então, após conversar com a minha esposa, eu ouvi a voz de Deus 3 horas da manhã. Ele falou com firmeza no meu ouvido esquerdo, quase como que dentro do meu ouvido. E ele disse: eu estou enviando você de volta ao seu povo. Era uma voz profunda, intensa e com autoridade. E naquela manhã, quando eu desci até a cozinha para fazer minha devocional e ler a palavra de Deus, tudo estava diferente. E a partir deste ponto, Deus começou a me dar pontos de referência, me apontando o caminho que o Senhor queria que eu e minha esposa fizéssemos. Um exemplo foi em 2019. Eu estava no Muro das Lamentações orando, como muitas pessoas fazem. E quando eu me virei, um senhor com quem estávamos me disse: Deus, o Senhor, está dizendo que você precisa voltar, pois Deus ainda não acabou. E então eu me virei para o muro e coloquei a minha mão na parede novamente. Eu só posso dizer que senti como se minha mão estivesse fundida à pedra. Eu não conseguia movê-la. Eu não conseguia sair dali. E então eu coloquei a outra mão na parede. E no momento que se seguiu, eu senti o Senhor, Yeshua. Eu vi Yeshua em espírito, não fisicamente, não com os meus olhos físicos, mas com os meus olhos espirituais, com o meu interior. O meu homem espiritual viu Yeshua subindo no meio da multidão, no meio daquele mar de ortodoxos. E ele colocou a mão no meu ombro e eu caí. E lá estou eu de joelhos, cercado por todos aqueles ortodoxos com minhas mãos na parede. E o Senhor falou para mim palavras que mudaram minha vida. Ele disse: não seja um crítico do meu povo. E ele estava falando dos judeus, do povo judeu. E ele disse: não fique impaciente com eles, porque eles não sabem, eles não podem ver o que você vê. Mas saiba que está chegando a hora em que eles me verão. E eu também ouvi ele dizer que eles não sabem que eu os visito, que eu venho aqui, que eu estou aqui, e eles não me conhecem e nem me veem. Mas não se canse, continue o curso. E depois de 20 minutos, talvez meia hora, eu saí do muro e daquela área. Nós estávamos liderando um grupo naquela hora. E então eu precisava voltar para o grupo. A minha esposa não estava comigo. Ela não sabia onde eu estava. E quando eu cheguei em casa, algo aconteceu. Eu não conseguia me envolver na vida novamente. Eu literalmente não conseguia voltar às rotinas normais de fazer o que eu fazia, com o ministério, o serviço e as responsabilidades. E a minha esposa me perguntou: mas o que está acontecendo? E eu disse: Bonnie, eu não sei.
Eu só sinto no meu coração que o que ele fez no Muro das Lamentações não está completo. Ele, na verdade, está me chamando de volta e eu preciso voltar para lá imediatamente. Bem, eu mal tinha acabado de chegar em casa e eu nem sabia por que estava indo para lá novamente. Além do Senhor estar dizendo que eu precisava voltar para onde ele me visitou e que eu ficaria lá por 7 dias de manhã até a tarde em oração. E então, 3 semanas depois, estou eu no Muro das Lamentações, por 7 dias orando, esperando por ele, esperando por sua visita. E foi algo extraordinário, porque a presença de Deus estava lá. E o Senhor fez muitas coisas que resultaram na formação do nosso trabalho no futuro entre os judeus. E eu estava completamente resolvido em completar essa tarefa. Eu acredito que aquilo foi um teste de obediência. Foi uma sensação inacreditável entrar em um avião, voar para Israel e nem mesmo saber do porquê de estar lá, a não ser que eu encontrarei o Senhor no Muro das Lamentações. Depois disso, eu voltei para casa e fui fazer os meus exames de rotina. E tudo estava bem, pois a minha saúde sempre foi boa. Mas o médico me deu um diagnóstico errado de problemas com a tireoide. E ele me prescreveu um medicamento incorreto para que eu tomasse por 7 meses e meio. Mas dentro de alguns dias, dentro de 3 ou 4 dias, o meu corpo começou a manifestar o que os médicos chamam de tempestade interior. Eu senti uma tremenda tensão, uma grande pressão e dor. Meu corpo parecia uma fornalha. Eu cheguei a pensar que era algo espiritual. Eu pensei que aquilo era parte da manifestação das minhas profundas experiências. E eu disse, isso é espiritual? Isso não deve ser físico. Essa situação durou um mês. Todas as noites eu sentia isso. Porém, o mal-estar foi crescendo, até que em uma noite de setembro, eu senti todos os sintomas típicos de uma parada cardíaca. A dor no ombro, a dor no braço, a dor no peito. Mas eu não contei nada para Bonnie sobre isso. Eram 3 da manhã e eu disse, bem, eu vou descer as escadas e vou descansar. Vou ficar quieto na presença do Senhor, pois eu acredito que tudo vai passar. Mas não passou. Eu desci às 3 da manhã para descansar. Não demorou muito e o meu coração parou. E então minha alma saiu do meu corpo. Era como se eu estivesse acordando de uma noite de sono. E eu apenas pulei para fora do meu corpo. E a minha alma começou a subir. A certa altura, eu estava deitado horizontalmente no reino espiritual. Depois, eu consegui ver o meu corpo deitado no sofá, sem vida. E também, naqueles segundos, eu tive uma visão da minha esposa no futuro, planejando o meu funeral. Eu vi meus filhos e família em uma tremenda agonia. No reino espiritual não há tempo, mas por um momento, depois daquela compreensão, eu senti tristeza pela minha esposa. E essa tristeza foi por causa da minha consciência do sofrimento dela naquele momento. E enquanto eu estava deitado horizontalmente no reino espiritual, acima, em um nível mais alto, em uma dimensão espiritual, havia um anjo sobre o meu corpo. As suas mãos se moviam sobre o meu corpo. E era uma sensação estranha, mas eu sentia muita paz, tanta alegria, tanta confiança. Eu não tinha medo. Quando olhei para trás, senti como se tivesse sido levado para dentro de uma sala de emergência no hospital. E os médicos estavam trabalhando no meu corpo. E eu senti que o Senhor estava curando a minha alma. E hoje, ao olhar para trás, acredito que isso foi parte de uma cura que eu deveria ter tido. E de repente, nessa dimensão espiritual, eu vi uma luz branca em um túnel cilíndrico. Era como uma cor azulada, mas havia uma luz branca no final. Era como uma estrela distante, mas ela não estava distante. Ela estava bem ali. Era como se fosse a fronteira do céu. Irmãos, eu dei uma pausa aqui porque houve um anúncio. Agora vamos continuar. Vocês estão entendendo bem, não é? Mesmo testemunho, ok? Eu não tinha chegado lá. Eu estava neste lugar intermediário. Eu acredito que minha experiência se deve ao fato
de o Senhor ter designado que eu voltasse. Eu acho que se eu não fosse designado para voltar, eu teria ido imediatamente para o céu. Nós não sabemos direito sobre as coisas do céu, mas eu estava neste lugar intermediário e eu entendi os reinos espirituais de uma forma que, claro, eu nunca serei capaz, mas na imortalidade parece haver uma liberdade completa. Eu me sentia completo, livre de qualquer coisa. Eu só posso imaginar como será quando estivermos em nossos corpos incorruptíveis. E depois disso eu fui para o céu. E o céu era uma perfeição inimaginável. A palavra perfeição não é realmente adequada, porque perfeição é uma palavra humana. Não é nada comparada a qualquer coisa que temos aqui. É a perfeição suprema. É a perfeição da glória. Tudo é do jeito que Deus criou e nunca foi tocado pelo homem. O homem nunca tocou em nada daquilo. Por exemplo, os rios. O rio que eu vi os redimidos no leito do rio. Eles conversavam uns com os outros em gloriosos e radiantes mantos brancos. A água era tão cristalina que era como se estivesse viva. Não existe água assim na terra. Não importa onde eu vá, se para as montanhas dos Andes ou se eu escolher o lugar mais alto para tirar a água de uma montanha. Aqui não existe algo assim, porque aquela água é viva. Eu acredito que tudo que Deus cria é vivo. Eu vi as pérolas nos portões do céu, e elas dizem retidão e justiça. Essas pérolas estão além de qualquer coisa que eu alguma vez já manuseei. Elas têm um grande brilho e profundidade. Elas eram lindas. Os leitos dos rios tinham pedras preciosas. Eles estavam cobertos com pedras preciosas. Eu já manuseei os diamantes mais preciosos e as pérolas mais valiosas. Rubis, safiras, barras de ouro, mas nada na terra se compara àquele brilho cintilante que surge até mesmo dos rios, porque eles estão intocados. E há ruas de ouro em todos os lugares. E o que eu também acho extraordinário é que não importa onde você esteja no céu, o trono não está longe. Há sempre uma sensação de que ele está bem ali. E eu acredito que é porque a presença completa de Deus está engolindo o céu. E sim, existe um trono, e ele se assenta no trono, mas seu brilho vai além dele. Eu acho que esse brilho é parte do fogo que circunda o trono com ondas e camadas de fogo. É semelhante, porém de maneira mais fraca, ao que sentimos quando experimentamos a glória em um culto de avivamento ou quando estamos na presença de Deus. A atmosfera está carregada com a presença de Deus. O céu está carregado o tempo todo com a glória da presença de Deus. Quando chegou a hora do Senhor dar vida novamente ao meu corpo, que estava deitado no sofá, uma rajada de vento entrou em minha boca e penetrou nas profundezas dos meus pulmões. Eu respirei fundo, como se eu estivesse debaixo da água e com falta de ar. Eu joguei minha cabeça para trás e me lembro de dizer: mas o que foi isso? E então eu comecei a entender o que tinha acontecido. E Bonnie, minha esposa, desceu as escadas cerca de meia hora depois. Enfim, isso é o que é. Eu demorei para processar essa experiência. Na verdade, eu ainda estou processando. Minha vida virou de cabeça para baixo. E na verdade, eu acho que virou do avesso. Eu não consegui processar as coisas por um ano, no mínimo. Porém, tudo mudou para mim. Eu sinto que nasci de novo. Mas é mais do que isso. Às vezes eu sinto que estou mais conectado agora ao mundo espiritual, porque eu sinto desapego. Eu estou completamente desapegado agora. Eu aprendi que somos nós que fortalecemos o reino demoníaco ou Satanás, pois eles não têm poder em nossa vida. E sabe por que eu digo isso? Porque o Senhor me convidou para o segundo céu, e eu estava acima do segundo céu. E eu vi o segundo céu cheio de hordas demoníacas. E quando eu estava lá, havia um demônio em particular que tentou escalar algo como uma parede para tentar agarrar o meu tornozelo. E ele não podia.
Mas ele tentou e tentou, e foi algo lamentável, pois ele não tinha poder e estava em estado de decomposição. Eles eram horrivelmente feios e deformados porque estavam caídos e estão se deteriorando do seu estado original. E eles não puderam me tocar por causa do sangue de Yeshua. Jesus é o sangue de Yeshua que me cobre e eles não podem me tocar. Eu não estou dizendo que não há guerra espiritual. Eu seria ingênuo até mesmo se sugerisse isso. Em Efésios 6 diz que a nossa batalha não é entre carne e sangue, mas com as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. E bem, o inimigo é o príncipe nas regiões do ar. Ele está nas vias aéreas inferiores. E quando dizemos vias aéreas, não percebemos as partes das vias aéreas, que começam com o primeiro céu, o segundo céu e assim por diante. E o que está destinado para mim, para você e para qualquer um que conhece o Senhor e está coberto pelo sangue de Yeshua é que Ele está debaixo dos nossos pés. Eu tenho autoridade desde o chão até o céu. Por isso, quando eu levanto minha mão para os céus e louvo ao Senhor, eu tenho autoridade completa desde o chão até o trono, porque todas essas vias aéreas não são obstruídas pelo reino demoníaco. Não para os que acreditam. Alguns podem discordar disso, mas eu sinto que fomos enganados. Nós somos enganados para pensar que Satanás tem autoridade sobre a vida daqueles que acreditam em Jesus. Mas saiba que você não precisa passar pelo que eu passei para poder experimentar a intimidade e a paz com Deus. Basta buscá-lo e permitir que ele o sensibilize para que o seu espírito possa fluir nele e para que você possa ouvir a sua voz. Ele não faz acepção de pessoas. O que ele faz por um, ele fará por todos. Mas você precisa procurá-lo. Glória a Deus. Vocês entenderam, irmão? Esse homem aqui era um rabino, Rabino Felix Halpen. Deus fez ele entender as coisas de Deus, mas faltava ainda alguma coisa que ele não compreendia. Então o Senhor fez esse movimento na vida dele. E era judeu legítimo, ele era rabino. Para ser rabino, irmão, tem que ser uma pessoa muito estudada. Tem outros aqui, mas estão em outros idiomas. E sem a tradução, entende? Então sem a tradução fica difícil, porque eu poderia traduzir, mas aí fica eu falando, teria que tirar o som, tinha que ter uma legenda, e aí sim. Mas ali não tinha legenda para me fazer isso, então eu tive que fazer assim. Bom, a pedido de uma irmã, nós vamos colocar agora aqui uma música hebraica. A irmã pediu para mim colocar de um cantor. Porém, irmãos, eu vou colocar uma música judaica que é um menino que canta, certo, irmãos? Esse menino, ele sofreu da cegueira, ele estava cego. E hoje ele deve estar com seus 20 anos, por aí, né? Eu conheço esse testemunho aqui há 5 anos, né? Então, ele já deveria ter uns 15 por aí, 13 por aí, deve estar perto dos 20. E ele vai cantar uma música, e essa música, ela é agradecendo a Deus. Deus tem uma obra com esse menino aí. Está agradecendo a Deus pelo benefício que Deus lhe deu, né? Então, é muito bonita. E a música que a irmã me pediu, eu vou fazer amanhã, que hoje aqui já está tarde e eu não posso gravar muito, porque tem pessoas que trabalham amanhã aqui e moram aqui em cima. Então, mas essa daqui eu vou colocar agora, ok? Vamos ver se não tiver nenhum anúncio, né? Se tiver anúncio, eu seguro o anúncio e depois ouvimos.
גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שלחתי בעץ, היית לי נר לרגליי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי מלכים, תודה על חיים, עולו של ברי הצחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי מלכים, תודה על חיים, עולו של ברי הצחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. גם בדרכי חשוכה, בטחתי בך אלוקיי. על חצי שני, על בכור וילדה, תודה גם על עושר בלי די. תודה על חגים, על שבת ששומר, שלא ייגמר לעולם. כל יום שעובר בדרכי לגן עדן, שביתי אותך מול עיניי. מלך מלכי מלכים, תודה על חיים, עולו של ברי הצחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי מלכים, תודה על חיים, עולו של ברי הצחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי מלכים, תודה על חיים, עולו של ברי הצחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי מלכים, תודה על חיים, עולו של ברי הצחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. Este menino, irmãos, esse menino estava cego e ele foi fazer uma oração, não sei se foi no Koten, Koten é o Muro das Lamentações, e Deus ouviu a oração dele e devolveu a visão para ele. Vocês vejam que Deus ouve esse povo, o povo de Deus, irmãos. Muitos não creram em Yeshua, eu não sei se ele é messiânico, pelo menos a família não é, mas eu percebo que ele, quando ele cantava, irmãos, a gente via aqui, eu estou vendo aqui, ele chorava e Deus visitava ele. Ele pedia perdão, agradecia a Deus. Ele agradecia a Deus. Eu não quis traduzir para não atrapalhar, estava muito bonito. Ele agradeceu a Deus pela luz, pela vida, pelos dias de nascimento dele. Essa música ela é muito profunda, ela fala só de agradecer a Deus, irmão. Agora eu vou colocar aqui ou um salmo, vamos ver aqui, irmão, ou uma música messiânica, Yeshua, quer dizer, de Jesus, ok? Que é em Israel também. Por isso que eu digo, irmãos, existem porque eu já estive lá. Tem pessoas que pensam que não existem, que lá não tem nada de que crê em Cristo. Você está enganado. Tem os cristãos mesmo, que vieram, saíram da igreja cristã, daquela igreja que foi da reforma, e existem os messiânicos, que são aqueles que realmente são judeus e que se converteram a Cristo Jesus, entende, irmão? É a mesma coisa, apenas muitos deles acham, guardam os costumes,
Nós não precisamos guardar costumes porque nós somos gentios, entendeu, irmãos? Bom, eu vou colocar mais esse aqui e depois eu vou encerrar, ok? Vamos ver, se tiver algum comercial ou algum anúncio, publicidade, eu espero passar a publicidade. Glória ao Senhor. Esse aqui é Yeshua, não sei como é que é. Ele deve ser uma música muito bem... Eu nunca cantei esse hino. Esse aqui já cantei. Esse aqui também já... Eu estou com vontade de colocar... Aqui tem Yeshua Hamashia, o Messias ungido. Deve ser muito bonita essa música também. Bom, eu vou aqui numa que eu também nunca ouvi. Não sei como é que é, viu, irmãos? Vamos lá. Vamos ver se ela tem algum anúncio. Ah, não tem não. Então já vamos começar nessa mesmo. Oh, glória eterna. Atenção. Santo é o Senhor. Eu não sei. Acho que eu nunca ouvi essa música. Vamos ficar na comunhão, irmãos.
pensei que era em hebraico, mas essa música é judaica. Eles cantaram ela em Brasília, em português. Esses que cantaram estão lá em Jerusalém, porque está marcado aqui. Louvado seja Deus. Tem muitos brasileiros que são judeus também. Que vieram, né, aqui em Portugal também, região onde meu pai nasceu. Por isso que eu tenho descendências, mas é difícil provar, né? Mas não tem problema, é importante, pode ser de qualquer nação, o Senhor veio para todos, né, irmão? Agora vamos ver se nós achamos um salmo aqui em hebraico. Irmão, eu vou ver se não tem nenhum anúncio, porque eu queria colocar em hebraico um salmo, porque a irmã pediu, né, um salmo, um salmo que eu acho muito bonito, irmãos. Eu acho muito bonito um salmo, eu acho que é o Salmo 130, não me lembro. Porque tem vários, eles chamam Tehelim, salmo em hebraico chama Tehelim, sabe, irmãos? Eu vou colocar esse aqui, é o 130. Tehelim 130. Eu não sei falar os números, porque as letras hebraicas são números, ok? Eu vou tentar ver se tem algum anúncio primeiro. Se não tiver anúncio, eu já ponho o som. Tem um anúncio, mas já vai passar. Se acontecer, mas acho que não vai... Esse salmo é poucos minutos. Então, terminando esse salmo, vocês compartilhem, por favor, deixem o seu like. Né? Porque isso aqui é importante pra gente, sabe, irmão? Glória ao Senhor. Tehelim, quer dizer, Salmo 130.
קראתיך השם שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה. ממעמקים קראתיך השם שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה. עם עוונות תשמור Glória a Deus. Ia tocar outro, já encerrei rápido porque o vídeo já está longo. Quero dizer a vocês que esse salmo é o Salmo 130 cantado em hebraico. Irmãos, vamos ficar firmes, vamos buscar mais a Deus, orar mais, se dedicar mais às coisas de Deus. Peço que vocês me desculpem porque os meus aparelhos hoje não estão aquilo tudo, né? Nunca estiveram, mas hoje está um pouquinho complicado aqui. Mas eu agradeço a Deus, porque na minha simplicidade eu quero dividir um pouquinho daquilo que eu estou sentindo, porque amo todos vocês. E a irmã que me pediu o hino, que ela pediu, eu sei quem é o cantor. A irmã, não fique triste, que eu ia gravar hoje, mas eu fui olhar o horário aqui agora. Aqui já são 10h28. E hoje é sexta, amanhã ainda tem gente que trabalha. Mas amanhã eu posso gravar, porque amanhã é sábado, não é? Amanhã é o sábado, é o dia de sábado, conforme o calendário nosso. No calendário judaico já seria sábado já hoje. Porque eles têm o calendário, contam com o calendário lunar. Nós contamos com outro calendário, não é? Então, amanhã, com a ajuda do Eterno, eu vou gravar o hino que a senhora, nossa irmã, aí pediu. Eu deixei alguns aqui para a irmã. Agradeço vocês, agradeço essa irmã que se interessou de pedir. Peço que vocês me ajudem aí no compartilhamento. Vocês veem que o número está descendo. Eu sei que eu já fui boicotado aí por algumas coisas, mas agradeço a Deus por tudo. Deus abençoe vocês. Shabbat Shalom. Paz e graça, paz de Deus. E que Deus possa proporcionar a todos a graça, o amor e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, aquele que desceu do céu, morreu e no terceiro dia ressuscitou, para nos um dia colocarmos na Jerusalém celestial, a pátria maravilhosa. Deus os abençoe a todos. Amém.